Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom, né? Todos interagindo aqui. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, né, que é sobre a revisão de metodologia da pesquisa e do trabalho científico, enquanto eu anexo os slides aqui, eu vou passar um videozinho institucional para vocês. Já já nós retornamos. Sejam bem-vindas e bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Só falem para mim um ok, né? Se vocês estão ouvindo, se vocês estão conseguindo visualizar os slides também, tá bom? Agradeço aqui a presença de vocês, né, nessa nossa nova aula aqui de revisão, que é uma disciplina muito importante. Tudo bem? Estão me ouvindo? Obrigada, Rita, pelo seu feedback, tá bom? Gabriele, desculpa. Estelit, Lígia, muito obrigada, pessoal. Então, nós estaremos compartilhando também esses slides, tá? Após o término da aula, com vocês, né? Para que vocês também possam depois ali revisar, né? Se for necessário. Pessoal, então, nós vamos falar aqui basicamente sobre... Só colocar aqui a apresentação dos slides para ficar um pouquinho maior para vocês. Isso. Olha, então, basicamente, né, nós vamos fazer uma retrospectiva aí da nossa apostila, que a nossa apostila, ela se divide, então, em 4 unidades. Então, a unidade 1, nós vamos falar sobre a importância do método científico. A unidade 2, né, o que é realmente uma pesquisa científica? A unidade 3, projetos de pesquisa, quais são os tipos de projetos existentes? A unidade 4, as modalidades também dos trabalhos científicos existentes, não é? Metodologia do trabalho científico significa que é somente um projeto? Né? Significa que é somente um tipo de atividade? Não, nós temos diversos, tudo bem? Então, se vocês forem tendo perguntas, vocês podem deixar aí no chat, que depois, após o término da aula, eu respondo para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Né? Basicamente, o nosso primeiro slide, ele fala sobre a questão do conceito de ciência e conhecimento científico. Então, desde os primórdios, né, desde a antiguidade, a humanidade ela vem sempre procurando, né, compreender o mundo que a cerca. Então, assim, foram surgindo inovações, foram surgindo teorias que elas foram refutadas. O que significa isso, pessoal?
teorias que elas foram substituídas por novas teorias, algumas teorias elas foram totalmente descartadas, outras elas foram reaproveitadas, né? O que significa isso? Ela teve um aprofundamento maior diante do tema. Então, a ciência, ela é uma janela para o desconhecido e ela nos permite um mundo de uma nova perspectiva. Então, o que significa isso, né? O conhecimento científico nada mais é do que uma ciência em constante construção. Então, nesse aspecto, nós podemos verificar que o conceito de ciência ele não é pronto e nem acabado. É justamente ao contrário. O conceito de ciência ele está sempre em um processo de construção, em processo de transformação e sempre em busca de novos conhecimentos. Então, dentro da ciência, nós temos também as características, né, que provém esse termo ciência e também esse conteúdo sobre o método científico. Então, o método científico ele vai estar atrelado juntamente com o campo da ciência. Justamente essa importância de nós estarmos estudando esses três conceitos. Tá bom, pessoal? Então, o que é ciência? Ciência é um método sistemático, né? Ou seja, um método totalmente organizado, por meio de adquirir conhecimento confiável e verificável também por meio da investigação objetiva, tanto dos fenômenos naturais e também dos sociais, né? A nossa própria sociedade que nos remete ao nosso redor, ela também caracteriza um processo de investigação objetiva, né? Muitas vezes a ciência, ela necessita daquele meio social para que ocorra uma nova descoberta, um novo progresso. Um dos exemplos que nós temos é a vacina do Covid. Então, devido à questão do grande índice de mortalidade em relação ao Covid, justamente no período da pandemia, é que nós tivemos a necessidade, né, de que a ciência ela se tornasse muito mais evoluída em pouco período de tempo, justamente devido a essa necessidade e tantas mortes. Então, a nossa sociedade, ela acaba também influenciando essas descobertas dessa nova ciência. E quais são as características da ciência? É baseado em evidências, em fatos, em hipóteses, baseado também em resultados, pode ser de mortalidade, pode ser algo, né, que esteja ocorrendo. É algo também falível e provisório, então uma vacina, né, que serviu durante o período da pandemia, pode ser que daqui 2 anos, se nós tivermos uma outra pandemia, pode ser que essa vacina ela não esteja mais apropriada para esse tipo de vírus. Então, isso ocorre com a ciência. Justamente, esse é o fato de eu estar justificando para vocês o porquê que a ciência ela não é pronta e acabada. Justamente porque ela pode ser utilizada numa sociedade por um período de tempo, mas em diversos anos, em anos posteriores, né, pode ser que essa vacina ela já não esteja mais atuando como um método preventivo ou um método de cura. Então, a ciência também é um objetivo impessoal, é criativo e também colaborativo. Então, a ciência, ela tem uma teoria que é estudada por um determinado autor, essa mesma teoria pode ser estudada por outros autores que caracterizem uma diferenciação, às vezes uma divergência entre as teorias voltadas para o meio científico. Isso pode ocorrer? Sim. E o que é o método científico? O método científico, pessoal, então ele está atrelado dentro do campo da ciência e ele provém de um processo lógico de observação, formulação de hipóteses, testes de hipóteses e também desenvolvimento de teorias sobre como o mundo funciona. Então, nada mais é do que a vacina, né? Por um outro exemplo que eu estou dando para vocês, ela é considerada uma hipótese. Porque ela pode ter servido de cura para uma determinada população, mas no mesmo período pode ser que as mesmas pessoas que tomaram as vacinas não teve resultado algum e outras tiveram. Então, o método científico ele também se torna muito objetivo, né? Objetivo e impessoal, porque o que pode ser bom para mim pode ser não pode ser bom para você. Então, o método científico, ele provém de uma observação, de uma hipótese, né, pessoal? Hipótese mesmo vem da palavra alternativa, busca. Então, pode ser que essas evidências sejam
sistematizadas, organizadas, ou pode ser que essas evidências não sejam suficientes para a busca da cura, por exemplo. E diante dessa perspectiva, nós temos algumas abordagens que elas fazem parte do método científico também, tá, pessoal? Então, quais abordagens que são essas? Né? Nós temos, na verdade, a observação, a coleta de dados, a formulação de hipóteses, o teste das hipóteses e também uma conclusão. Então, algo que é voltado para o método científico, ele tem que prover de uma observação. A partir dessa observação, nós vamos entender algum problema que nós temos que detectar para tentar resolvê-lo. E a partir dessa observação, é que nós buscamos algumas hipóteses para tentar resolver essa questão problema. Tá? Então, é onde surgem o teste das próprias hipóteses, né? Pode ser que algo ocorra como uma solução, pode ser que essa solução ela não seja suficiente para estar resolvendo o problema. Desculpa, pessoal. E, por fim, também nós temos uma conclusão. Se realmente essa hipótese ela foi válida, se ela for insatisfatória. E dentro também dos métodos de trabalho científicos, nós temos diversos tipos de pesquisa. Uma das pesquisas que nós temos é a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, pessoal, nada mais é do que você buscar os conhecimentos prévios já publicados. Então, você pode elaborar uma nova pesquisa buscando já artigos que foram publicados. Tá? Então, a gente pode ter materiais de artigos, nós podemos ter revistas científicas, materiais online, livros físicos. Então, eles já foram publicados. Você vai utilizar aquela ideia para tentar se aprofundar mais diante das pesquisas que já foram publicadas. Nós temos também a pesquisa experimental. A pesquisa experimental, ela constrói hipóteses e ela também pode manipular variáveis. Né? Então, o que significa isso? Se você for em algum laboratório fazer algum teste, por exemplo, de plantas medicinais, você pode utilizar, fazer a coleta daquele princípio ativo, por exemplo, do boldo, né? E você pode manipular as variáveis, você pode pôr uma concentração maior de boldo, uma concentração menor, para você tentar produzir, por exemplo, uma pomada. Então, essa pesquisa experimental já diz o nome, né? Se refere à base de experimento, refere-se à prática de manipulação. Dentro também dessa mesma disciplina, nós temos a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela também já provém o próprio nome, né? Descrever. Então, ela vai estudar as relações entre as variáveis de um fenômeno, porém sem manipulá-las. Então, o que acontece? Você pode utilizar aquelas variáveis, mas você não pode manipular. Então, o que significa? Já é um valor de uma concentração de uma planta, por exemplo, que está ali, e você não pode alterar a concentração dela. Você vai ter que estudar a partir daquele dado fixo, que vamos supor que aquela quantidade de concentração que tem de boldo, você não pode pôr mais nem pôr menos. Você vai ter que criar sua pesquisa com aquele valor fixo ali para que você tenha uma resposta. Nós temos também a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, ela desencadeia um processo de investigação que vai identificar a natureza entre as variáveis do fenômeno. Então, ela vai explorar diversos resultados ao redor e o seu resultado vai servir como análise em relação às outras pesquisas. Então, nesse campo, você pode citar autores que reforcem a sua mesma ideia, o valor da sua mesma pesquisa, né? Por exemplo, você identificou a concentração de boldo de 2,0 miligramas, por exemplo, né? Você fez uma pomada com essa quantidade. Então, você busca autores que também vão investigar o mesmo processo, vão reafirmar o que você está procurando. Então, a pesquisa exploratória é explorar os resultados dos demais, porém, com um aprofundamento teórico
mais profundo, que você também comprove na prática que a resposta sua, tanto dos outros autores pesquisados, estejam na mesma linha. Nós temos também, pessoal, dentro dessa disciplina, os projetos de pesquisa que foram citados na nossa aula, né? Porque essa aula aqui de hoje é somente aula de revisão. Então, eu peço para vocês, por gentileza, que vocês assistam também a nossa aula, tá bom? É a nossa aula ao vivo. Então, quais que são as etapas da pesquisa científica que fazem parte dentro desse projeto? Escolha do tema. Então, primeiramente, você vai ter que saber qual tema ser pesquisado. O item 2 é revisão de literatura. A revisão de literatura é você utilizar as pesquisas que já foram publicadas e reafirmar com a ideia de outros autores o tema que você está querendo desenvolver. Então, você vai utilizar autores que se apropriam desse mesmo tema que você utilizou. E onde que nós podemos buscar? Nós podemos buscar em fontes seguras, como o Google Acadêmico, o site do Cielo, que nós temos artigos publicados e eles são bem renomados. Depois, após o segundo passo, nós temos o terceiro, que é a justificativa. A justificativa, você vai justificar o porquê você escolheu esse tema. Você vai justificar o porquê dessa resposta que você vai buscar para que você consiga reafirmar a sua ideia. O quarto passo é a formulação do problema de pesquisa. Então, diante, né, de todas essa escolha do tema, a reafirmação desses autores, você vai formular um problema de pesquisa. O que é esse problema de pesquisa? Vai ser uma questão que você vai conseguir responder no seu trabalho todo. Né? Então, você vai buscar algo para você conseguir resolver e assim você também tentar solucionar. A metodologia, pessoal, que é o quinto passo, também é de extrema importância. Por quê? A metodologia, você vai descrever qual método você utilizou. Nós utilizamos uma pesquisa de campo, se for um professor, nós dividimos as salas em 2 grupos, nós realizamos um tema, a escolha de um tema com um debate entre 2 grupos. Então, você vai justificar os métodos que você utilizou. Nesses métodos, você pode colocar, você utilizou o data show, você utilizou a prática da oratória, você utilizou a autoavaliação. Então, diante desses passos, você pode também descrever na metodologia o que você utilizou. O sexto passo, pessoal, nós temos a análise e discussão dos resultados. A análise, ela provém, né, de toda essa discussão do seu trabalho. Você teve um resultado satisfatório? Você teve um resultado que você conseguiu reafirmar com a mesma opinião de diversos autores? Então, você vai descrever essa análise e vai discutir esse resultado. Quando nós falamos em discussão, nós abordamos outros autores para estar reafirmando a sua resposta também. E por fim, pessoal, o último passo é a conclusão. Então, a conclusão vai ser uma breve conclusão falando dos seus resultados obtidos, se essa pesquisa ela teve uma grande ênfase, se ela teve um bom aproveitamento, um índice de satisfação. Então, um projeto de pesquisa, pessoal, basicamente ele é proposto por esses 7 passos. Então, nós sabemos que não é difícil, né? É algo que a gente vai fazendo por partes e a gente vai construindo um projeto que ele está dentro, então, dessa pesquisa científica que é no qual essa disciplina que nós estamos trabalhando. Então, dentro da modalidade dos trabalhos científicos, pessoal, nós temos trabalho de síntese, que é um assunto a ser estudado, aplicação da metodologia, e por último, nós temos as considerações finais. Nós temos também, dentro do trabalho científico, um trabalho que é chamado de monografia. Alguém já escutou a palavra monografia? Geralmente ela é de 40 páginas acima, né? Porque é um conteúdo, é um tema bem mais aprofundado. O artigo... Professor, o slide está travando, está aparecendo para os alunos. Ah, tá.
Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui dando aula para vocês e para mim está parecendo que os slides estão corretamente. Só um minutinho que eu já vou colocar os slides para vocês, tá? Para vocês irem acompanhando e eu vou confirmar aqui para vocês se está aparecendo para vocês ou não, tudo bem? É que eu não tinha tido esse feedback, até vieram me avisar agora. Eu já vou olhar aqui e já vou entrar em contato aqui com vocês novamente. Só um minutinho, pessoal. Aguardem só um instantinho, que daí eu já estarei verificando isso para vocês, tá? Só um segundinho, que daí eu já dou continuidade aqui, tá? Estou baixando eles aqui para vocês. Compartilhar, deixa eu ver aqui. Pessoal, vou colocar aqui para vocês, só confirmem para mim, por gentileza. Slides, aqui seu computador, já vou colocar aqui para vocês. Pessoal, desculpa, é que eu fico inativa aqui nos comentários, tá bom? Senão até me atrapalha. Eu já vou passar a lista de presença assim que eu terminar. E eu estou aqui, ó, compartilhando. Vê se os slides estão aparecendo para vocês agora e está passando, certo? Então eu vou voltar aqui um pouquinho e daí eu vou compartilhar os slides com vocês também, tá bom? Pessoal, então, ó, dentre as pesquisas que nós temos, né, nós temos aqui o projeto de pesquisa. Vocês estão vendo agora os slides, estão? Então, ó, quais são os projetos de pesquisa? Eu voltei aqui porque acredito que depois o conteúdo ali é bem tranquilo, tá? Então, os projetos de pesquisa, ele tem de diversos tipos, né? Nós temos monografia, nós temos artigos, nós temos também os projetos. Então, quais são os passos do projeto? Os passos do projeto da pesquisa científica são escolha do tema, né? Então, o segundo passo é a revisão de literatura. A revisão de literatura nada mais é do que o aprofundamento de diversos autores. Então, você vai em busca de artigos, de revistas que você pode reafirmar a sua intenção dessa escolha do tema. A justificativa, você vai justificar o porquê que o seu tema é importante, né? Então, por exemplo, se você pegou um tema voltado para a área da educação especial, por que que é importante? Porque hoje nós temos diversos casos, né? Uma maior incidência de autismo, nós temos diversos fatores que vão justificar o que você esteja escolhendo esse tema. O quarto passo, então, pessoal, é a formulação do problema de pesquisa. Então, com este assunto, com este tema, você vai formular uma pergunta, né? Geralmente o problema de pesquisa é por meio de uma questão mesmo, no qual você vai ter que responder essa pergunta sua, dar uma solução, dar uma alternativa no decorrer da resolução do projeto. Nós temos também o quinto passo, que é a metodologia. A metodologia ela já provém da palavra método. Então, o que você utilizou na metodologia? Você utilizou uma análise, você utilizou a observação, por exemplo, né, dentro de uma sala de aula, você dividiu a sala de aula em dois grupos, em debate. Então, metodologia é você descrever como que você fez esse projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele só foi baseado em artigos e publicações prévias, de artigos existentes, de livros físicos. Então, você vai descrever. Bom, o sexto passo que nós temos é a análise e discussão dos resultados. A análise e a discussão, ela é bem importante, por quê? Porque você vai buscar alguns autores que você consegue reafirmar, né, que esses autores também tiveram a mesma resposta que a sua, por exemplo.
né? Então, você vai buscar autores que muitas vezes vão coincidir com o mesmo resultado que você obteve. Então, nesse caso, você pode buscar alguns autores, citá-los e descrever o processo, discutindo o resultado obtido. O sétimo passo que nós temos é a conclusão. Então, a conclusão é relacionada aos resultados obtidos. Geralmente, a conclusão ela não passa de uma lauda e ela vai descrever todo um resumo de toda a sua pesquisa e você vai colocar se essa pesquisa ela foi satisfatória, se ela ainda necessita dar continuidade. Então, a conclusão é um resumo de todo o seu trabalho, tá bom? Então, quais são as modalidades dos trabalhos científicos? O trabalho de síntese que nós temos, né? Então, dentro de um trabalho científico, eu posso estar pedindo para vocês uma síntese, por exemplo. A síntese é um assunto a ser estudado, ou seja, geralmente a síntese é algo enxuto, é como se fosse um resumo, né, diante dali do seu texto, da sua ideia que você for abordar, porém, essa síntese, ela pode ter uma opinião. Essa opinião ela pode ser crítica, essa opinião ela pode dar sugestões, então uma síntese já é algo sintetizado, é um assunto a ser estudado. Nós temos também, dentro dos trabalhos científicos, a monografia. A monografia, né, que foi até que eu comentei aqui com vocês, eu até voltei um pouquinho porque os slides não estavam aparecendo. Geralmente a monografia também é um tema escolhido, mas é bem aprofundado. Geralmente a monografia ela tem acima de 40 páginas, então tem que ser um trabalho mais amplo. Já o artigo que nós pedimos para vocês, por exemplo, né, no TCC, é no máximo 25 páginas, então é um tema também escolhido por vocês, só que ele não necessita de tanto aprofundamento igual uma monografia, por exemplo. Nós temos relatório de iniciação científica, que é desenvolvido em instituição superior, por exemplo, né? Se vocês um dia tiver alternativa, a possibilidade de estar fazendo um PIBID, uma apresentação de algo, né, científico, de participar de algum projeto dentro de alguma instituição, muitas vezes nós pedimos um relatório. Então, o relatório também é um relatório descritivo. Você vai colocar a data, o período, descrever tal dia, 24 de novembro, né, ocorreu uma aplicação de um trabalho voltado para a iniciação científica. Então, a gente tem todo um aporte para estar seguindo. Né? Nós temos também um relatório de estágio que muitos alunos aqui eles fazem dentro do nosso curso de licenciatura, né? E basicamente ele também necessita de cumprir um modelo. Nós temos até no nosso Moodle, né, um modelo de relatório de estágio, que você tem que colocar todas as regras, tem que colocar toda a documentação, colocar o relatório de observação, de regência, depois o relatório final. E nós temos também a preparação da defesa e a apresentação da pesquisa. Então, nós podemos defender um TCC, que é um artigo científico, nós podemos defender uma monografia, entre outros tipos de trabalho, de manifestações também, dependendo do que o professor pedir. Então, nós temos 3 questões aqui, ó, para reflexão, que vai auxiliar vocês também a estar fazendo as atividades da APA, por exemplo, né? Dê um exemplo de formulação, por exemplo, de um projeto de pesquisa. Então, como que funciona? Né? O impacto do uso das tecnologias no processo de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. Então, esse tema foi eu que escolhi para vocês. Né? Eu deixei de exemplo para vocês entenderem como que faz um projeto de pesquisa. Então, o tema eu que escolhi, a escolha do tema. O tema, ele foi escolhido para esse projeto, né? Então, tem o porquê que eu escolhi esse tema. Depois, nós temos a revisão de literatura, né? O que é revisão de literatura? Realizar uma revisão que é fundamental, então, para embasar o estudo. Então, como eu falei sobre tecnologias, eu posso colocar que serão analisados artigos científicos, livros, publicações relevantes que abordem o uso das tecnologias educacionais no ensino fundamental. Né? Então, eu vou lá buscar esses artigos, revistas, tudo sobre a tecnologia. Tá, pessoal? Esse tema eu escolhi só para dar de exemplo para vocês. Então, vou justificar o porquê desse tema.
A justificativa do projeto visa demonstrar a relevância e a importância do estudo. Serão abordados aspectos como a crescente presença de tecnologias na sociedade contemporânea. Então, você vai explicar o porquê que você utilizou esse termo, né, dentro do nosso próprio tema. Então, a formulação do problema de pesquisa basicamente é uma pergunta, né? Ó, com base, né, na revisão de literatura, qual é o impacto do uso de tecnologias educacionais no desempenho acadêmico e no engajamento dos alunos do ensino fundamental? Geralmente, o problema de pesquisa é uma questão mesmo, tá bom, pessoal? Desculpa, pessoal. Peço desculpas, tá? Nós temos também a metodologia. Então, a metodologia você vai colocar se é uma pesquisa que você usou algo que foi já pesquisado, que é qualitativo, se você utilizou questionário, se você utilizou teste, se você utilizou observações. Lembra, metodologia é o método qual você vai utilizar para estar fazendo esse projeto. Por fim, nós temos análise e discussão dos resultados, que após a coleta de dados, né, será realizada a análise dos resultados. E depois, por fim, nós temos a conclusão, né, que a conclusão, lembra que eu falei para vocês, não passa de uma lauda e ela, na verdade, é um resumo de todo o teu conteúdo, de todo o seu tema abordado. Pessoal, a lista de presença já vou passar, tá bom? Nós estamos finalizando. A questão 2, o que é ciência? A ciência, então, é um conjunto de conhecimentos organizados, né, que ela também é influenciada justamente pela questão social. Tá bom, pessoal? Nós verificamos, então, a questão dos avanços tecnológicos, médicos, ambientais, sociais. Então, a ciência, ela não é algo pronto e acabado, né? Ela está vivendo um período de constante transformação. Nós temos também a questão 3, que é para reflexão, né, que serve de revisão, que quais são os principais tipos de pesquisas do método científico? Então, pessoal, nós temos diversos, como pesquisa experimental, que é por meio de experimentos, nós temos a pesquisa descritiva, né, que é algo que eu vou descrever, nós temos a pesquisa exploratória, que você pode utilizar outros dados também para estar construindo seus resultados. Então, pessoal, basicamente, né, aqui no APA, você precisa explicar sobre o plágio. Quais as consequências? E seria muito bom citar a lei sobre o plágio. Então, na APA, né, vocês não vão precisar fazer nenhum projeto ainda de pesquisa. Né? Eu quis mostrar para vocês um exemplo. Porém, dentro desse projeto de pesquisa, nós nunca podemos, né, pegar um artigo todo e falar que é uma mentoria minha ou uma mentoria sua. Então, nós precisamos, então, referenciar. Geralmente, para estar referenciando, nós colocamos o nome do autor em letra maiúscula, vírgula, o ano, vírgula e a página, né? Então, por quê? Porque nós não podemos copiar tudo na íntegra porque é plágio, né? Então, o plágio, nós também sabemos quais são as consequências. É um crime, né? O plágio é totalmente grave, porque desde que você copie algo da íntegra, que você não referencie, que você não coloque o nome do autor ou da autora pesquisada, isso é considerado um crime. Então, essa atividade na APA, vocês vão poder pesquisar, vocês poderão pesquisar tudo o que acontece se alguém plagiar algum documento, algum TCC, né? Ele pode ser reprovado e ele também pode até ser punido por isso. Então, é isso que vocês vão fazer ali na APA, tudo bem? Pessoal, eu vou passar então a lista de presença aqui para vocês e vou estar aqui respondendo algumas dúvidas, tá bom? As dúvidas, pessoal, eu sou do curso de pedagogia, mas os tutores também estão presentes dos demais cursos para estar auxiliando vocês, tá bom? Já estou pegando a lista de presença aqui também. Deixa eu só verificar aqui. Aqui. Deixa eu só olhar. Eu vou mandar o link para vocês, tá bom, pessoal? Aí vocês podem estar respondendo. Deixa eu colocar aqui. Opa.
Por gentileza, vê se aparece para vocês, tá? Nós temos também as nossas referências aqui presentes, tá bom? Dá uma olhadinha para vocês, se vocês conseguem assinar ali a lista de chamada. Também tem o meu Instagram, quem quiser seguir, tá? Elaine, muito obrigada aqui, muito obrigada, tá, pessoal? Eu peço desculpas aqui pela questão né, do nosso imprevisto aqui dos slides, que estava tudo ok para mim. E peço, por gentileza, aí para vocês estarem dando um feedback para mim da lista de presença, por favor. Se não estiver conseguindo assinar, eu envio outro aqui para vocês, tá bom? Não abre o link? O link direciona para a Microsoft? Já vou visualizar aqui, só um pouquinho. Pessoal, eu já pedi aqui para nossa equipe. E enquanto isso, antes que a equipe me mande, eu vou responder algumas questões aqui para vocês rapidinho, tá? Deixa eu só observar. Geralmente os cursos de licenciatura, eles possuem TCC, tá? Na verdade, é um artigo de no máximo até 25 páginas, mas basicamente são os mesmos passos que o projeto, tá bom? Nós temos a introdução, nós temos os objetivos gerais específicos, né? Objetivos gerais é aquele geral. O específico, nós temos 4, 5, que você vai acabar afunilando o conteúdo que você escolheu, né? Daí nós temos também a fundamentação teórica, que você vai buscar em outros artigos, né? E também a questão da metodologia, né? Você pode ter utilizado observação em um grupo, numa sala de aula, por exemplo. Você pode ter utilizado o data show, você pode ter utilizado métodos por meio de entrevista, por meio de independente, né, de como você utilizou, você vai descrever e por fim você vai colocar a conclusão e os resultados, tá bom? Então, e as referências também, que é bem importante, tudo bem? Só lembrando, vocês vão ter que fazer então um TCC, que na verdade é um artigo, tá bom? A aula vai começar às 4, a próxima aula. A inteligência artificial, a Cássia colocou aqui para mim, se encaixa como plágio? Olha, Cássia, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque esses programas de inteligência artificial, eles podem ser utilizados? Podem. Porém, eles têm que ter um certo cuidado, porque eles também acabam errando, eles acabam citando autores que não são responsáveis por aquela fala. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e sempre estar conferindo se os dados eles estão corretos, né? Justamente por quê? Porque esses programas eles são de um banco de dados do Google. Então, pode ser que muitas vezes ele se engane, mas que também você conferindo e você verificando se realmente aquela citação provém daquele determinado autor estiver correta, pode utilizar sim, tá bom? Mas ter bastante esse cuidado, tudo bem? Deixa eu ver aqui se eles me mandaram já a lista novamente. Já mandaram, eu já vou mandar aqui para vocês, tudo bem, pessoal? Aqui. Aí vocês me dão ok, tá? Se a lista aqui está dando certo. Tá bom? Daí eu peço para vocês também avaliarem a aula. Vocês podem também estarem respondendo.
Oi, Jaqueline. Sim, isso mesmo, tá? Gostaria de começar a escrever. Por onde você sugere que eu comece? Por um artigo, talvez? Isso, você pode buscar diversos artigos que já foram publicados e você pode, né, a partir do momento que você gostou daquele tema, você pode começar a escrever, por exemplo, você pegou algo voltado para educação especial, por exemplo, o autismo. Então, você vai buscar os artigos que já foram publicados, revistas, e vai começar a fazer a leitura, né, para que você consiga se aprofundar. Pessoal, a lista ela é obrigatória sim, tá? Nós já deixamos aqui no final que a lista é obrigatória. O RA, então, é o registro acadêmico. Vocês têm ali, geralmente no Moodle, ali cada um tem seu RA, tá bom? Pessoal, muito obrigada, até mais. Desculpe os transtornos, tá? E até a nossa próxima aula. Desejo a vocês uma boa semana e tudo de bom para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Uma semana de bons estudos para vocês.